Pronto. Está gravando. Então a gente vai voltar aqui para a nossa demonstração que a gente estava na aula passada, falando de desigualdades. Lembram? A gente tinha parado exatamente aqui. Chegamos a fazer esse exemplo aqui, ó. Nós fizemos esses dois exemplos aqui. E eu vou fazer agora essa demonstração aqui. E vou fazer também, vou definir desigualdade de Chebyshev, tá? E aí a gente encerra fazendo esse exercício daqui e terminamos essa parte de desigualdades, ok? Aí termina o slide 5. O slide 5 eu já coloquei lá no repositório e no Moodle, tá bom? Então, vamos para cá. Eu vou colocar aqui no quadro. Então, deixa eu escrever aqui uma coisa. Epsilon, indicadora de x, e aqui, deixa eu ver aqui, como é que eu escrevi? Tem várias notações isso daqui, eu vou deixar assim. E vamos ver se a gente consegue enxergar isso aqui. Deixa eu já deixar preparado para a gente fazer, por exemplo, com epsilon igual a 2. Deixa eu também fazer uma outra coisa aqui. Que essas notações de indicadoras são terríveis. Vou colocar uma outra aqui. Todo mundo está me ouvindo? Tudo bem por aí? Sim? Então vamos lá. Eu vou começar falando dessa indicadora aqui primeiro, tá? Tem essa indicadora aqui, ó, que está lá nos meus slides, tá? Que foi tirada de um livro, tá bom? É só mostrar para vocês que isso aqui pode ser escrito assim, que vocês enxerguem da mesma forma, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma constante que está multiplicando uma função indicadora, certo? Só que olha a notação dessa indicadora aqui. É uma função indicadora de x, e aqui embaixo eu estou colocando x maior ou igual a epsilon. O que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que essa função indicadora aqui, ó, vale 1 quando o x é maior ou igual a epsilon e 0 caso contrário. Mas é meio esquisito, né? Porque o que está aqui não é bem um intervalo. O correto seria escrever desse jeito aqui, ó. Se x estiver nesse intervalo, ela vale 1. Se não estiver, vale 0. Tá? Mas alguns livros vão fazer assim também. Tá? Essa que está escrita aqui, ó, é uma variação desta daqui, ó, que eu comentei na aula passada, que vocês vão acabar encontrando, que é assim, ó. Tá? Então, se você olhou para isso aqui, ó, é uma indicadora. Sempre que você olhar para uma indicadora, você tem que pensar quando que ela é 1 e quando que ela é 0. Tá? Se você olhar para isso daqui, vai vir na sua mente o seguinte: olha, se o x é maior ou igual a epsilon, parece ser a condição que está aqui. Então, essa indicadora vai valer 1 quando o x for maior ou igual a epsilon. E 0 caso contrário. Só que
o jeito, teoricamente, que deveria estar escrito era assim, ó, a indicadora de x e o intervalo embaixo. Tá? E essa aqui é uma variação ainda. Ó. É para dizer que ela é função de x e a condição está embaixo. Todas essas três aqui, esse epsilon é uma constante multiplicando, não importa. Tá? Eu estou falando mais da indicadora mesmo. Essa indicadora aqui, essa indicadora aqui e essa indicadora aqui, até vou colocar o epsilon aqui para as três ficarem iguais. Elas são exatamente a mesma coisa, certo? São três maneiras de escrever a mesma coisa. Ok até aqui? Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, dado isso, tá? Se você fizer epsilon igual a 2, tá? Vamos fazer, o epsilon é qualquer, só para a gente voltar aqui, ó. Eu estou numa situação que eu tenho x, uma variável aleatória não negativa, e epsilon é uma constante positiva. Então eu quero que vocês olhem para cá e vejam que esse epsilon aqui é uma constante positiva, e eu vou colocar ele o valor de 2, por exemplo. Tá? Então, se eu colocar 2 aqui, vai entrar 2 aqui embaixo também. Então, é isso que eu estou mostrando aqui. Ó. Se epsilon for igual a 2, eu vou ficar com aquela expressão ali de indicadora. Certo? E eu vou fazer dois casos aqui para ver se vocês entendem o que eu estou falando. Se eu fizer epsilon igual a outro valor, por exemplo, 7, tá? Eu vou ficar ali com 7, indicadora de x, x maior ou igual a 7. Ok? Essas duas expressões aqui? Ok? Agora vamos comparar o seguinte. Vamos ver o seguinte. Imaginem que eu estou nesse caso aqui, ó, com epsilon igual a 2, tá? Então eu estou com essa expressão aqui, ó. Vamos comparar ela com um x possível, tá? Eu vou fazer o seguinte. Se o x fosse 1, quanto valeria essa expressão toda aqui? Quanto valeria toda essa expressão aqui? 0. 0. Eu quero que todo mundo enxergue isso. Se o x fosse 1, o que ia acontecer aqui? Ó? Essa condição foi satisfeita? Não, não foi satisfeita. Se ela não foi satisfeita, quanto vale a função indicadora? Vale 0. Então vai ficar 2 vezes 0, que é 0. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que aquele termo ali vai ficar 2 vezes 0, que é igual a 0. Tá legal? Agora vamos pensar, se o x fosse 3, quanto vai valer essa expressão aqui se o x for 3? Todo mundo está enxergando que vale 2? Porque essa indicadora só vale 1 ou 0. Se o x é 3, então vai ficar 3 é maior que 2? Sim, a indicadora vale 1. Então, se a indicadora vale 1, multiplicando por 2, vai dar 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. Tá? Agora eu vou pegar um outro caso extremo aqui, que é, tá bom, e se o x fosse exatamente 2? Quanto vai valer essa expressão toda aqui se o x for exatamente 2? 2, vocês estão enxergando? Se o x for exatamente 2, essa condição está satisfeita. Então, a indicadora vale 1.
Então, vai ficar 2 vezes 1. Então, eu vou ficar aqui com 2 vezes 1, que é 2. O que eu estou querendo dizer com isso? Quais os valores possíveis para essa expressão aqui, ó? A indicadora é sempre 0 ou 1. Se você multiplicar por 2, isso aqui vai ser sempre 0 ou 2. Estão entendendo? Sempre 0 ou 2. Todo mundo percebeu isso? Até aqui tudo bem? Então tá. Agora vamos olhar esse segundo caso aqui. Deixa eu traçar uma linha aqui para não confundir vocês. E vamos para cá. Eu vou fazer agora esse caso aqui, ó, com epsilon igual a 7, tá? Epsilon igual a 7, né? Entra 7 aqui e 7 aqui, tá? Então, eu estou exatamente nesse caso aqui. Agora, vamos testar alguns valores de x aqui, certo? Vamos testar x igual a 1, x igual a 3, x igual a 7 e x igual a 10. Ok? Quando x é igual a 1, quanto vale essa expressão aqui? Todo mundo está vendo que ela vai valer 0? Porque essa indicadora vai valer 0. Então, isso daqui vai ficar 7 vezes 0 é 0. Quando x for igual a 3, quanto vai valer isso daqui tudo? 0. 7 vezes 0, que é 7. Quando x for exatamente 7, quanto vai valer essa expressão aqui? 7. Porque isso daqui vai valer 1 vezes 7, vai dar 7. Então, vai ficar 7 vezes 1, que é 7. E, por fim, quando x for igual a 10, quanto vai valer isso aqui? Não vai valer 10. Lembra, isso aqui só vale 1 ou 0. Multiplicando por 7, ela só vale 0 ou 7. Ela está restrita a esses dois valores ali. Então, vai ser 7 vezes 1, que é 7. Ok? Eu fiz alguns casos para vocês perceberem o seguinte. Olhem nesse daqui, ó. Vocês estão vendo que o x sempre dá maior do que essa conta que eu estou fazendo? Quando o x é 1, deu 0. Quando o x foi 3, deu 2. Quando o x foi 2, deu 2. O x nunca é menor do que o que dá aqui naquela indicadora vezes epsilon. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo. Sempre que eu coloquei o meu x menor do que esse cara que está aqui, ó, certo? Menor do que o epsilon, toda essa indicadora valeu 0. Então, o x sempre foi maior. Ó. Quando o x era 1, dava 0. Quando o x era 3, dava 0. No momento em que eu pegava um x maior ou igual a 7, aquilo dali sempre dava 7. E o meu x é sempre maior ou igual a 7. O que eu estou querendo dizer é que essa expressão que está aqui, ó, 7 indicadora de x para x maior ou igual a 7, isso aqui é sempre menor do que x. Não importa o que eu faça, sempre vai dar menor. Eu tentei ilustrar para vocês exatamente isso aqui, ó, que x é sempre maior ou igual, tá, a epsilon, indicadora de x, x maior ou igual a epsilon. Foi isso aqui que eu estava tentando convencer vocês. Consegui convencer vocês disso? O termo da direita só vai assumir dois valores. Ou ele vai ser 0, ou ele vai ser epsilon. Sempre. Ou ele é 0, ou ele é epsilon. Se o x aqui
for menor do que epsilon, não tem problema, porque esse aqui vai dar zero. E se o x for maior do que epsilon, todo esse termo do lado direito vai dar epsilon. Então, o x é sempre maior do que esse lado direito aqui. Todo mundo conseguiu concordar comigo aqui? A gente fez dois exemplos, com epsilon 7 e com epsilon 2. Tá? Então, se você conseguiu concordar comigo aqui, você está acreditando nisso que eu escrevi aqui, ó, a primeira linha que está aqui. Ó. Certo? X é maior ou igual a epsilon vezes uma indicadora de x que vale 1 quando x é maior ou igual a epsilon. Tá? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a esperança dos dois lados da desigualdade. Porque se x é maior que alguma coisa, esperança de x tem que ser maior ou igual que a esperança dessa coisa. Certo? A gente já viu uma propriedade da esperança, que se x é maior do que a, esperança de x é maior do que esperança de a, que é a. Tá? Então eu posso fazer isso. Então, aplicando esperança do lado esquerdo e do lado direito, o que eu vou ficar aqui? Do lado esquerdo, esperança de x dá aqui esperança de x. Do lado direito, quando eu aplico esperança, epsilon é constante. Sai da esperança. E eu vou ficar com esperança da função indicadora. Lembram que na aula passada eu comentei com vocês quanto valia a esperança da função indicadora? A esperança da função indicadora é sempre a probabilidade de x atender a condição, ou seja, do x pertencer ao intervalo que está ali. A gente viu isso. Então, se eu tenho a indicadora de x, que ela vale 1 quando x pertence a esperança da indicadora aqui vai ser a probabilidade de x pertencer a A. A gente viu isso na aula passada. Então, quem é essa esperança aqui? Ó? Quando é que esse x aqui assume o valor 1? Quando é que essa indicadora assume o valor 1? Quando o x é maior ou igual a epsilon. Então, essa esperança aqui tem que dar exatamente a probabilidade de x maior ou igual a epsilon. Ok? E aí, o que faltou fazer? Pegar esse epsilon aqui, ó, e jogar para o outro lado dividindo. Pronto, demonstramos essa desigualdade de Markov aqui. Tá? Ela tem esse macete de enxergar essa indicadora aqui, né? Mas o que importa é entender quando que ela funciona. Conseguiram enxergar? Se você não aqui, o que tem para enxergar aqui é essa primeira linha. O resto é só aplicar o que a gente já tinha visto. E para enxergar essa primeira linha, se você ainda não está acreditando, tenta depois colocar valores de epsilon diferentes aqui, que você vai ver que sempre vai ser verdade essa desigualdade aqui. Ok? Bom, feita essa demonstração, vamos falar de uma segunda desigualdade, tá? Que é Chebyshev. Tá? A desigualdade de Chebyshev, tá? Ela é um pouquinho mais geral do que a da desigualdade de Markov. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Markov. X tinha que ser uma variável aleatória não negativa. Agora, x é qualquer variável aleatória. Certo? Ela só vai ter uma restrição. Eu preciso do segundo momento finito. Vou perguntar para vocês, por que será que precisa do segundo momento finito? Deem uma olhada para a desigualdade e me digam, por que para ela funcionar você precisa do segundo momento finito? Variância? Isso. Quem é o segundo momento? Esperança de x ao quadrado. Se você não tiver o segundo momento finito, a variância não existe. Porque a variância é o quê? Esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. E outra coisa, vejam que ela usa o primeiro momento aqui, essa desigualdade, e na variância está entrando o segundo momento.
Se você garante que o segundo momento existe, já está garantido que o primeiro também existe. Certo? Todo mundo entendeu? Qual é outra maneira de definir desigualdade de Chebyshev? É falar assim, seja x variável aleatória com variância finita. Poderia ter escrito assim, certo? Mas dizer que a variância é finita é a mesma coisa que dizer que o segundo momento é finito. Tá bom? E aí você tem essa expressão aqui, ó. Ela dá para gente uma cota superior para a probabilidade do x estar distante da média dele mais do que epsilon unidades, certo? Então, esse x menos esperança de x é o quanto que o x está distante da sua média. E eu consigo ter um limite para essa probabilidade aqui, certo? Para esse meu erro, vamos dizer assim. Não é bem erro, né? A média dos desvios em relação à média, né? Estaria associada a isso. Então, do tipo, quanto que o x está distante da sua média, a probabilidade disso ser maior do que um determinado valor. E isso é menor ou igual à variância de x sobre esse valor ao quadrado. Tá? É isso que essa desigualdade está fazendo. Eu disse que eu ia deixar como exercício, mas eu vou fazer aqui a demonstração com vocês. Tá? Eu quero só que vocês enxerguem, porque é bem simples para fazer isso daqui. Então, eu vou lá para o quadro. Vamos lá. Você só tem que lembrar de Markov. Tá? Então, agora é a desigualdade de Chebyshev. Tá? Então, o seguinte. Você tem isso aqui, ó. Probabilidade de x menos esperança de x em módulo maior ou igual a y. Certo? Pergunta. O que acontece se eu elevar ao quadrado os dois termos da desigualdade aqui? Uma pergunta. Se x menos epsilon em módulo é maior que epsilon, é verdade que o quadrado disso também é maior que o quadrado disso? Estou dizendo assim, se x é maior que 2, o quadrado de x é maior do que 4? Se x é maior do que 2, o quadrado de x é maior do que 4? Sim, né? Então eu posso fazer o que aqui? Eu posso elevar os dois termos ao quadrado. Só que se eu elevar os dois termos ao quadrado, o que fica na esquerda? Vai ficar x menos esperança de x ao quadrado. Aí alguém vai me dizer, cadê o módulo? Se eu estou elevando ao quadrado, eu posso tirar o módulo. Concordam? Todo mundo concorda? Se eu pegar o termo aqui da esquerda e elevar ao quadrado, eu posso tirar o módulo? Já vai estar o quadrado mesmo, né? E o lado direito eu vou botar o quadrado também. Certo? Agora, que mais que eu preciso ver aqui? Quem é? Vamos olhar para cá. Vê se vocês concordam comigo. Vou fazer uma pergunta aqui. Ó. Isso daqui x menos uma constante é uma g de x. É uma nova variável aleatória. X menos esperança. Ao quadrado é uma g de x isso aqui. Pergunta. Esse termo que está aqui do lado esquerdo. X menos esperança de x ao quadrado. Isso é uma variável aleatória, porque ela depende de x. Ela é não negativa? Tudo que está do lado esquerdo é não negativa? Todo mundo está vendo? Está ao quadrado. Então, isso daqui é uma g de x que é não negativa. Então, a resposta aqui é... Ela é não negativa? Sim. Ok? Isso que está aqui, ó.
epsilon ao quadrado é uma constante positiva? Isso daqui é uma constante positiva? Sim, também. Então, o que Markov me diz? Uma variável aleatória, não negativa, maior ou igual a uma constante positiva. O que Markov diz que isso aqui é menor? Vou escrever assim, ó, por Markov. O que tem que estar ali em cima? Vou voltar para cá. Olha em Markov. Probabilidade de x maior ou igual a epsilon é sempre menor ou igual à esperança de x sobre epsilon. Ok? Então, quem é meu x aqui na história? O meu x é tudo isso daqui, ó. Tudo. Então, por Markov, isso daqui é menor do que esperança de x menos esperança de x ao quadrado sobre o quê? A constante que está aqui, ó. Epsilon ao quadrado. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Isso aqui é como se fosse meu x. Então ficou esperança de x. E isso aqui é como se fosse meu epsilon. Então ficou epsilon aqui. Só que ele está ao quadrado, né? Todo mundo entendeu essa parte aqui? Que eu usei Markov aqui? Agora uma pergunta. Quem é esse numerador aqui? É a definição de variância. Certo? Então, esse numerador aqui, ó, é exatamente variância de x sobre epsilon ao quadrado. Ok? Então, eu acabei de demonstrar esse resultado aqui, ó. E um usa o outro. Ok? E aí já está feito esse exercício aqui, não precisam fazer. Todo mundo entendeu a demonstração? Conseguiram acompanhar? Então tá, então vamos fazer um exercício aqui. Tá? Vamos fazer esse exemplo 10 aqui. Tá? Seja a variável aleatória x número de carros vendidos em uma concessionária durante um mês, onde esperança de x é 16 e variância de x é 9. Olha que sono. Vamos lá. Item A. Encontre um limite superior para a probabilidade de que as vendas excedam 18 unidades. E o item B. Forneça um limite superior para a probabilidade de que o número de vendas esteja no intervalo 10, 22, incluindo o 10 e o 22. Tá? Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso daqui usando as desigualdades que a gente aprendeu. Eu vou descer um pouquinho aqui. O número desse exemplo é o 10. Então vamos lá. A gente tem uma variável aleatória x que tem esperança de x igual a 16, variância de x igual a 9, certo? E aí ele está querendo... Vamos primeiro escrever o que está aqui. Encontre um limite superior para a probabilidade de que as vendas excedam 18 unidades. Excedam 18. Que evento é esse que ele quer calcular a probabilidade? Probabilidade de que as vendas... O que significa excedam 18? É maior ou igual a 18 ou maior que 18? É maior que 18. Certo? Todo mundo entendeu aqui?
Posso usar direto aqui Markov para encontrar um limite superior para essa probabilidade? Vamos olhar para cá. Lembrem, né? A gente definiu Markov aqui para um caso em que eu tenho maior ou igual. É possível definir Markov com maior, certo? Mas aí vai ser uma outra desigualdade que vai ter que fazer uns ajustes. Mas eu estou definindo ela sempre desse jeito aqui, ó. A maioria dos livros define desse jeito aqui, ó. Tá? Então eu vou usar dessa forma que está aqui. Eu quero que fique maior ou igual. Então, maior que 18 é a mesma coisa que qual evento? Complementar? Não, eu nem quero complementar, eu só quero botar um maior igual. Para ficar maior igual, tem que virar 19. Por que tem que virar 19? Porque eu estou falando de vendas, de unidades. Então, as unidades vendidas são números inteiros. Então, se excedeu 18, é porque foi 19 para cima. Certo? Todo mundo entendeu isso? Agora sim, eu vou usar Markov. Tá? Eu sempre vou fazer assim, ó. Eu vou colocar menor ou igual e vou botar um mzinho em cima, que aí vocês estão entendendo que eu usei Markov. Por Markov, qual é o limite superior para essa probabilidade aqui, independentemente da distribuição? O que tem que Número 9, 19? Oi? Repete? 16 sobre 19. Isso. Isso aqui vai ter que ser menor ou igual à esperança sobre aquilo ali. Falou muito aqui? Não falou muito, né? 16 sobre 19 é um número próximo de 1, certo? Não ajudou muito, mas encontrei um limite superior para essa probabilidade. Nunca vai ser maior do que isso, não importa a distribuição que eu use. Ok? Todo mundo entendeu esse primeiro exemplo? Vamos para a letra B. Esse aqui foi a letra A. A letra B, ele quer forneça um limite inferior. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos com calma que vai chegar. Um limite inferior para a probabilidade de que o número de vendas esteja naquele intervalo ali, 10 a 22. Então vamos escrever. Ele quer estudar esse evento aqui, ó. X pertencer ao intervalo 10, 22. Ok até aqui? Ele quer um limite inferior para essa probabilidade. Ok? Só que tem outra maneira de escrever isso aqui. A gente não costuma escrever desse jeito aqui, né? Se x pertence a esse intervalo, a gente costuma escrever assim, ó, que x está entre 10 e 22. Concordam? Eu não mudei nada aqui. Só mudei a anotação. Ok até aqui? Agora o seguinte. O que eu vou fazer para conseguir calcular um limite inferior para essa probabilidade? Eu vou fazer o seguinte. Percebam, vocês já perceberam que esse intervalo ele parece estar exatamente simétrico em relação à média? Quem é a média de x aqui? Nesse exemplo. É 16, né? Vocês estão vendo que o 10 é exatamente 6 unidades abaixo do 16? E o 22 é exatamente 6 unidades acima de 22? Isso pode ser uma dica para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 16 aqui, certo? Dos dois lados. Dos três lados aqui, né? Então, eu vou ficar com 10 menos 16
menor ou igual a x menos 16 menor ou igual a 22 menos 16. Posso fazer isso? Posso. Olhem só. Vocês estão enxergando que isso aqui é exatamente x menos esperança de x? X menos esperança de x, né? Eu vou só terminar a conta para mostrar o que eu estou querendo dizer aqui. Quanto que vai dar 10 menos 16? Menos 6. Menor ou igual a x menos 16, menor ou igual a 6. Olha que curioso isso daqui. Será que dá para a gente escrever isso daqui como módulo, em função do módulo? Será que eu consigo colocar módulo aqui nessa história? O Thiago ali já enxergou. Mais gente já enxergou? Eu poderia fazer o seguinte. Sim, sim, sim. Eu poderia fazer x menos 16 menor ou igual a 6. Vocês concordam? Que essa expressão que está aqui é exatamente essa que está aqui? Isso aqui é exatamente o que a gente precisa para fazer a desigualdade de Chebyshev? Vamos dar uma olhada lá. Chebyshev me dá uma cota superior para probabilidades desse tipo aqui, ó, maior ou igual, x menos a sua média, maior ou igual a alguma coisa. Eu tenho lá menor ou igual. Então, se com maior ou igual eu vou encontrar uma cota superior, com menor ou igual eu vou encontrar uma cota inferior. Então, não é à toa que aqui está pedindo um limite inferior e não superior. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, ó, que se eu tenho essa probabilidade aqui, posso usar Chebyshev direto? Não. Eu vou ter que trabalhar com o maior igual. Como é que eu faço para aparecer um maior aqui? O que acontece se eu botar o complementar? Quem é o complementar deste evento aqui de cima? Se eu quisesse calcular, ficaria 1 menos... O que tem que ficar para continuar sendo igual? Eu vou fazer em duas partes, tá? X menos 16 maior do que 6. Todo mundo concorda com isso aqui? Todo mundo concorda? Entenderam, pessoal? Só peguei o complementar aqui. Menor ou igual a 6, maior que 6. Tá? Agora é o seguinte, posso usar Chebyshev direto aqui? Não, eu não posso porque aqui está maior. Não está maior igual. Como é que eu faço ficar maior igual aqui? Isso aqui vai ter que ser, exatamente, vai ter que ser x menos 16 maior ou igual a 7, porque só pode dar inteiros aqui. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu consegui colocar o igual aqui, aí tive que passar do 6 por 7. Tá legal? Certo? Agora vamos pensar. Agora que vem a análise aqui. Vamos botar em vermelho. Esse termo aqui, certo? Por Chebyshev. Vou escrever assim, ó. Por Chebyshev. Espera aí. É menor ou igual a quanto? Esse evento, sem um menos. Só esse daqui. Por Chebyshev, ele é menor do que quanto? Vocês estão vendo que isso aqui é x menos esperança de x maior ou igual a 7. É menor ou igual a quanto, Júlio? 109.
Quanto? 9 sobre 49, não? Isso, perfeito. Por quê? É menor ou igual a variância sobre a constante que está aqui ao quadrado. Eu estou usando isso aqui, ó. Ele vai ser menor que a variância sobre essa constante que está ali ao quadrado. Então, a variância de x, a gente sabe que é 9, e aquilo ali ao quadrado é 49, certo? Então, essa probabilidade inteira aqui, ó, ela varia de quanto a quanto? Qual é o menor valor que essa probabilidade aqui pode assumir? 0. E qual é o maior valor que ela pode assumir? 9 sobre 49. Todo mundo concorda com isso? Tá bom? Agora, vamos pensar no complementar. Se isso daqui, tudo isso aqui fosse zero, quanto que daria essa probabilidade que a gente está calculando desde o começo? Se isso aqui tudo fosse zero, daria 1, certo? E se essa probabilidade aqui fosse a máxima possível, qual é o maior valor que isso aqui pode assumir? 9 sobre 49. Quanto que ia dar nossa probabilidade lá? 1 menos 9 sobre 49. Então, exatamente, 40 sobre 49. Então, o que eu estou dizendo aqui é que esse limite superior para essa probabilidade acaba gerando para mim aqui, no restante da conta, que essa probabilidade é sempre maior ou igual a 1 menos 9 sobre 49. Tá? Esqueçam o vermelhinho aqui. Estou dizendo que 1 menos um número que está entre 0 e 1, certo? Sempre vai ser maior ou igual a 1 menos o maior valor que esse número aqui pode assumir. Esse número aqui, o maior valor que ele pode assumir é 9 sobre 49. Se ele for 9 sobre 49, a conta toda vai dar 1 menos 9 sobre 49. Não tem como dar menos do que isso aqui. Certo? Porque o menor valor que essa conta que eu estou fazendo pode dar é quando isso aqui é máximo. E isso aqui, o máximo, é 9 sobre 49. Então, a cota inferior que eu estou procurando é exatamente esse carinha aqui. Esse cara aqui é a resposta, que é 40 sobre 49. É a cota inferior para aquela probabilidade. Só para a gente relembrar de onde a gente veio, né? A gente veio daqui, ó. Eu estou calculando a probabilidade de x estar entre 10 e 22. E aí a gente foi calculando, calculando, calculando e vimos que essa probabilidade era igual a isso aqui. Só que essa daqui eu não sei quanto é, certo? Mas eu consegui no final colocar uma cota aqui e dizer que aquela probabilidade é sempre maior que 1 menos 9 sobre 49. Vocês conseguiram enxergar isso? Esse finalzinho aqui? Deixa eu só fechar aqui. Tá? Então, 40 sobre 49 é a resposta desse exemplo. Ok? Deixa eu voltar aqui. Acho que tem mais um exemplo. Aqui. Esse aqui é só para vocês saberem quanto que dá, tá? Eu vou mostrar para vocês os números. Deixa eu só achar eles aqui, que eu coloquei eles em algum lugar. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Só um pouquinho. Desigualdades está aqui. Tá. Achei aqui.
Bom, eu quero comparar a cota superior que eu vou calcular aqui com os valores verdadeiros assumindo algumas distribuições, tá? Para a gente ver como funciona na prática essa desigualdade de Chebyshev, tá? Então aqui, ó, quanto vale, qual é o maior valor para essa probabilidade aqui, ó, nesse contexto? X é uma variável aleatória com média meio e variância 1/4. Encontre uma cota superior para essa probabilidade aqui. Qual é o maior valor que essa probabilidade aqui pode assumir? Não, por enquanto ainda não apareceu. 1/16avos? Oi? 1/16avos? Isso. 1/16. Todo mundo está enxergando? Essa expressão aqui, ó, é sempre menor ou igual à variância, que é 1/4, dividido por esse carinha aqui ao quadrado, que é 4. Então é 1/4 sobre 4. Dá 1/16. Qual é o erro comum ao usar Chebyshev? Esquecer de colocar esse cara aqui ao quadrado. Tá? Então, o que eu estou dizendo ali? Que no exemplo 11, probabilidade de x menos meio maior ou igual a 2 é sempre menor que a variância, que é 1/4 sobre 4. E isso daqui é 1/16. Ok? Todo mundo entendeu o que eu falei aqui? Qual é o erro comum que eu não quero que vocês cometam? Quando vai colocar o denominador aqui, ó, esquece de colocar ao quadrado. Na de Markov, não bota ao quadrado. Na de Chebyshev, bota ao quadrado. Na de Markov, aqui em cima, é esperança. Na de Chebyshev, é variância. Na de Markov, o x é uma variável aleatória não negativa. E aqui tem x. Na de Chebyshev, x é qualquer variável aleatória. E aqui sempre vai ter módulo de x menos a sua esperança. Ok? Agora é o seguinte, mostrar para vocês quanto vale aquelas probabilidades lá, tá? Então, item A, item B e item C. Para que serve esse exemplo? Quanto que é 1/16? É um valor bem pequeno, né? É 0,0625. Então, deixa eu botar aqui. Isso aqui é 0,0. Essa probabilidade é pequena, concorda? Perto de outros que a gente estava vendo. E isso aqui eu não sei a distribuição. Então, eu vou pegar 3 distribuições conhecidas para comparar os valores, tá? Então, assim, ó, se x fosse uma exponencial 2, tá? Exponencial 2 a gente já viu em exemplos anteriores, nós vimos aqui na aula passada, inclusive. Tá? Na exponencial 2, aquela probabilidade ali, se você for fazer, ela vai dar, deixa só eu confirmar aqui, ela vai dar 0, se não me engano, 0,0067. Essa probabilidade aqui vai dar 0,0067. Tá? Eu sabia que ela era menor que 0,06. E aqui eu estou vendo que ela é 10 vezes menor. 0,0067. Você pode fazer depois essa conta aqui como exercício. Tá? Se x fosse uma normal, usando tabela, lá de introdução à estatística, se você pegar uma normal com média meio e variância 1/4, como é que fazia mesmo para olhar na tabela? Você fazia o z, né? Fazia x menos a média sobre o desvio padrão, olhava na tabela da normal
quanto que era lá o valor, e você... Aliás, eu vou mostrar isso aqui para relembrar, né? Vocês têm que saber fazer esse tipo de conta também. Vamos lá. Se você tem isso daqui, ó, quanto vale isso daqui na normal? O que você tem que fazer? Primeira coisa, você precisa... Vamos se livrar desse módulo aqui. Tá? Vocês estão acompanhando? Tá todo mundo aí? Então tá. Vamos se livrar desse módulo. Isso aqui está me dizendo que eu tenho menos 2 menor ou igual a x menos meio menor ou igual a 2. Concordam? Até aqui tudo bem? Agora o seguinte. É uma normal com média meio. E aqui já está subtraído meio. Certo? Então não precisa me preocupar em subtrair meio. Mas é uma normal com variância 1/4. Então quem é o desvio padrão? Meio. Se o desvio padrão é meio, o que eu ainda vou fazer aqui? Eu vou dividir pelo desvio padrão dos dois lados. Tá? Então isso daqui vai ser probabilidade de... Aqui vai ser menos 2 sobre meio menor ou igual a x menos meio sobre meio menor ou igual a 2 sobre meio. Ok? O que eu vou ter aqui no meio? Aqui no meio eu vou ficar com uma normal padrão, a nossa famosa z. Tá? Porque é uma normal com média 0 e variância 1. Então, aqui no meio vai dar meu famoso z. Aqui na esquerda, né, vai ficar menos 4. E aqui na direita vai ficar 4. Certo? Então, só um detalhezinho, né? Eu acho que desde o começo eu estava fazendo o evento... eu fiz o evento contrário, né? Deixa eu fazer uma pequena mudança aqui, que eu não preciso apagar, tá? Essa conta que eu estou fazendo é essa daqui, na verdade. Tá? Porque senão não é verdade. Tá? Eu já respondo o que estão falando de desvio padrão aí, mas só para ficar claro, tá? X menos meio entre menos 2 e 2 é quando aqui é menor ou igual. Certo? Eu vou continuar a conta. Agora, outra pessoa perguntou, a notação de normal é sempre média variância. Tá? Esse é o default. Média variância. Então, ela tem média meio, tá? E desvio padrão meio. Ela tem variância 1/4, então ela tem desvio padrão meio. Tá? Então, voltando aqui no final, isso daqui tudo é igual à probabilidade de z estar nesse intervalinho aqui. Tá bom? E isso daqui, tá, é um número muito grande. Tá bom? Então, esse número aqui, na verdade, deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse número é 0,99. 1, 2, 3, 4. É isso aqui. Certo? Agora vamos lá. Não era esse evento que eu queria, né? Eu queria esse daqui. Ó. Eu queria esse daqui. Ó. X menos meio maior ou igual a 2. Eu fiz a conta do menor ou igual a 2. Quem é o complementar desse cara aqui?
Probabilidade de x menos meio menor ou igual a 2. Como eu estou no caso contínuo, tá, Eduardo? Como eu estou no caso contínuo, o menor igual ou menor não vai fazer diferença, certo? Então, esse cara que está aqui é exatamente o complementar desse daqui, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é, se eu fiz toda essa conta e cheguei nesse número aqui, então eu posso dizer que probabilidade de x menos meio maior ou igual a 2 é exatamente o complementar disso. Então é 0,46. É isso. Ok? Bom, lembra, a gente tinha visto que tinha que dar menor que 0,06. Deu bem menor. Tá? Mas atendeu. Está abaixo da cota de Chebyshev. E por fim, a última é uma binomial 1/2. Oi, diga. É uma dúvida. Por que que a gente usou, quando a gente usou na probabilidade, o módulo de x menos meio menor ou igual a 2? Por quê? É só porque eu estava fazendo a conta e fiz ao contrário, né? É porque módulo é mais fácil você trabalhar. É porque eu tenho essa relação aqui, né? Eu tenho isso daqui, ó. Deixa eu botar, eu vou botar num rascunho e depois eu apago, né? Se você tem que x em módulo é menor do que 1, é bem fácil de você perceber que o x está entre menos 1 e 1. Mas quando você tem módulo de x maior do que 1, vamos botar assim, né? Você vai ter que fazer dois casos. Vai ser x maior do que 1 e x menor que menos 1. E aí vai abrir em duas probabilidades, certo? Nesse caso aqui, você tem x maior do que 1 ou, né, x menor que menos 1. Então eu achei mais fácil eu calcular a probabilidade desse daqui e depois fazer o complementar, do que fazer desse jeito aqui, tem que fazer duas. Senão ia ficar a probabilidade disso mais probabilidade disso. Entendeu? Ou ainda tá ok? Tá em silêncio preocupante. Tá? Estou dizendo isso aqui. Ó. Como é que se calcula isso daqui? Ó? Falei Probabilidade que de módulo. entendi, não chegou, não? Oi? Eu consegui entender, aí teria que fazer duas. Isso, é só isso aqui. Ó. Esse tipo de evento aqui é chatinho de fazer, porque você tem que fazer isso aqui. Ó. Tá? Mas tem que fazer isso aqui. Então, o de cima não. O de cima basta fazer um aqui. Tá? Módulo é sempre ruim, né? Quando você vê módulo assim, ó, é maneiro. Módulo assim não é maneiro, certo? Módulo nunca é maneiro, né? Vamos falar a verdade. Tá bom? Apesar de dividir em duas, também chegaria no mesmo resultado, não é isso? Não, tem que chegar no mesmo resultado. A diferença é que um é complementar do outro. Sim, sim. É porque eu A tenho, probabilidade disso eu tenho aqui é muita dificuldade com módulo, então eu acho que eu faria a parte de baixo, eu não sei, para não me complicar, para não me complicar. justamente por não gostar de módulo, eu prefiro fazer o de cima. Mas enfim, se você conseguiu fazer, tá bom. Tá? E por fim, a terceira aqui, ó, tá? É numa binomial 1/2, que é garantido que essa distribuição tem essa média, essa variância, depois a gente vai estudar isso mais para frente. Mas se você fizer uma binomial, que é o caso discreto, essa probabilidade ela vai dar exatamente zero, tá?
Ela vai dar exatamente 0. Porque numa binomial 1, ela só assume os valores 0 e 1. Então, se você fizer aqui, ó, 1 menos meio, nunca vai ser maior do que 2. Se você fizer 0 menos meio, nunca vai ser maior do que 2. Então, na binomial é 0 essa probabilidade. O que importa é, a gente viu 3 casos aqui, 3 distribuições. Exponencial, normal e binomial. As 3, essa cota aqui não foi excedida. Certo? Essa cota vale para qualquer distribuição. Esse é o ponto. Ok? Entenderam a ideia? Para que serve Chebyshev e Markov? É para achar uma cota, um limite superior. E às vezes, com um pouco de algebrismo, você também encontra um limite inferior para algumas probabilidades, usando eles. A gente viu um exemplo aqui. Ok? Dúvidas, gente? Sobre essas duas desigualdades? Elas vão aparecer muito em demonstrações e basicamente em demonstrações, tá? Que elas vão acabar aparecendo, tá? Mas ela serve para algumas aplicações práticas, como eu falei para vocês. Quando você tem uma constante aqui que é bem maior que a sua média, né? Ela é bem útil, tá? Dúvidas? Podemos avançar? São 9h04. Deixa eu fazer uma pausa aqui no conteúdo, só para comentar com vocês que eu vou fazer um teste semana que vem, sexta-feira, tá? Então, hoje é terça. Semana que vem, sexta-feira, teremos um teste de novo, tá? E o teste da semana que vem vai ser com o conteúdo até função geradora de momentos, que a gente vai ver essa semana ainda, tá? Isso vai ser, então, nessa sexta acaba o conteúdo, e aí na semana que vem, na sexta, vocês têm um teste da matéria. Ok? Tudo bem? A parte de função geradora de momentos vai estar no slide 6, que eu vou começar agora ele, tá bom? Mas eu ainda não coloquei lá no repositório, porque ele não está... Isso, vai ser parte 4, 5... Não é tudo do 6. Ah, tá, entendi. Você quer saber se é acumulado ou não, né? A princípio, pode acabar aparecendo alguma coisa com função acumulada também, tá? Mas é tudo assim, de variáveis aleatórias em diante até função geradora de momentos. Tá? Não vai cair análise combinatória, não vai cair teorema de Bayes, aquela parte inicial, não. É de variável aleatória para frente. Sempre vai acabar caindo uma variável aleatória, sua densidade, sua função de probabilidade, esperança, variância, certo? Coisas assim. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero aproveitar... Só fiquei com dúvida nessa binomial. Oi? Eu fiquei com dúvida nessa binomial, binomial. diga. Como que monta para a gente descobrir que é 0? Como que monta? Então vamos lá. É. Vamos fazer isso aqui num cantinho. Primeiro você tem que lembrar quem é a binomial, tá? Então, só para a gente lembrar, a binomial, ela tem essa cara aqui, ó. Combinação de n x a x, tá? Depois é p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x, para x igual a 0, 1, até n. Ok? Não precisa decorar, tá? Nesse momento aqui não vamos nos preocupar com isso, apenas saibam que ela é uma função de probabilidade. Só que a gente está num caso em que o n vale 1 e o p vale meio, certo? O n vale 1 e o p vale meio. Então, se o n vale 1, essa expressão inteira aqui, tá? Essa combinação vai sumir, tá? Essa variação de x, se o n vale 1, vai ser apenas 0 ou 1, concorda? Ela vai parar no 1, porque o n é igual a 1.
E aqui soma esse cara aqui. Aqui vai ficar P, que é meio elevado a x, e aqui vai ficar meio elevado a 1 menos x. Quanto que é meio elevado a x vezes meio elevado a 1 menos x? A gente até viu na aula passada isso. Meio elevado a 1. Meio. Então, daqui a gente está concluindo que vai ficar simplesmente assim, ó. F de x é meio para x igual a 0 e 1. Ok? Tudo bem até aqui? Agora, a conta que está lá é a seguinte. Probabilidade de x menos meio maior ou igual a 2. Tá legal? Vamos abrir isso aqui. X menos meio maior ou igual a 2. Eu vou fazer até daquele jeito que eu não estava querendo lá. Mas isso daqui é x menos meio maior ou igual a 2, mais probabilidade de x menos meio menor ou igual a menos 2. Concorda? Concorda? Não seria maior ou menor? Porque a distribuição é discreta? Não, olha só, eu não mexi em nada aqui. Aqui Tá, é maior ou entendi. igual, então aqui é maior ou igual. Eu apenas Entendi. abri, ainda não entrei nesse método se é discreto ou contínuo. Uhum, Tá bom? entendi isso. Agora o seguinte, esse carinha aqui, ó, que evento é esse daqui? O que é x menos meio maior ou igual a 2? Isso daqui é x maior ou igual a 2,5, concorda? Concorda? Hum, E aqui é x menor ou igual a menos 1,5. Concorda? Até aqui? Júlio? Tô acompanhando. Tá? Pergunta: quais os valores possíveis de x? 1. 0 e 1. Qual é a probabilidade do x ser maior que 2,5? 0. Se o x é 0 e 1, qual é a probabilidade do x ser menor ou igual a menos 1,5? 0. Então essa probabilidade é 0 e essa é 0. Ah, entendi, saquei. Entendeu? A Então isso mesma daqui. coisa com a exponencial lá em cima, né? A gente tem que fazer o mesmo tipo de raciocínio. Isso, exatamente. Então, só que lá vai dar integral, Agora, né? Aqui nem precisa. entendi. Aqui já dá isso aqui. Ah, entendi. Show. Tá bom? Então tá. Todo mundo acompanhou? Acho que foi bom ter feito. Para vocês não terem dúvida, né? Ok? Então aqui terminou. E eu quero fazer o seguinte, eu quero vir aqui para o slide 5. Aqui no slide 5, tá? A gente vai ter ele na próxima aula. A parte que ainda cai no teste é só isso aqui, ó. A função geradora e as propriedades dela. Tá? E aí tem uns exemplinhos. Então, a aula de sexta, eu vou falar disso aqui. Tá? Hoje, eu queria falar desses exercícios aqui. Ó. São exercícios gerais, para a gente dar uma revisada. Tá? Então, ao invés de falar de função geradora de momentos hoje, eu quero que a gente trabalhe um pouquinho nesses exemplos aqui para ver se todo mundo entende o que está acontecendo em cada um deles, tá bom? Tudo bem?
Então é o seguinte, peguem aí um papel, uma caneta, tá? Caso não tenham, e vamos pensando juntos aqui. Eu vou dando umas dicas e eu não vou fazer os exercícios todos, eu quero só dar dica para vocês de como é que faz, tá? E vocês vão fazer eles todos até o final, tá bom? Tudo bem? Até aqui? Estão acompanhando? Então vamos lá. Primeiro exercício, tá? Seja x uma variável aleatória que assume aqueles valores ali. Menos 1, 0 e 1. É uma variável discreta ou contínua? Tá. Discreta, certo? Vamos olhar o item A. Como que você faz para encontrar esperança de x ao quadrado? Aí alguém respondeu, pela variância. Poderia ser, mas eu dei a variância? Não. Leva cada um desses xzinhos ao quadrado e ver as probabilidades de cada um deles. Isso, é exatamente isso que você vai fazer. Então, só respondendo ao que o Bernardo falou, apareceu esperança de x ao quadrado, a primeira coisa que você vai fazer é, tem variância? Tem variância? Não, não tem variância. Então não adiantou, tá, Bernardo? Infelizmente hoje não deu. Então o que você vai fazer? Vai fazer pela definição. Como é que faz esperança de x ao quadrado? É isso que eu quero que esteja claro para todo mundo. Como é que você faz esperança de x ao quadrado? X ao quadrado é uma g de x, tá? Vamos com calma, a gente já veio aqui, tá? Esperança de x ao quadrado, tá? Vai ser esse carinha aqui, menos 1. É que você não consegue saber se você não sabe quem é f de 1 e f de menos 1 ainda, tá? Então esse exercício aqui, na verdade, um depende do outro, tá? Vamos lá. Vamos ajudar. Não vou fazer a conta toda, mas só para a gente lembrar. Como que faz isso daqui pela definição de esperança de uma função de variável aleatória, né? Vocês estão vendo que isso daqui é uma g de x, certo? E ela é discreta, ok? Então isso daqui vai ter que ser o somatório para todo x de quem? De x ao quadrado f de x. Entenderam? Se aqui está x ao quadrado, aqui entrou x ao quadrado. Aqui não entrou x ao quadrado, tá? É só aqui. Tá claro? Agora o seguinte. Quanto vale, quais os valores possíveis de x? Menos 1, 0 e 1. Tá? Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 1 ao quadrado, né? Vezes f de menos 1, mais 0 ao quadrado, f de 0, mais 1 ao quadrado, f de 1. Ok? Esse termo do meio aqui some, porque tem 0 na frente. Esse daqui vai dar quanto? F de menos 1. E esse daqui vai dar quanto? F de 1. Certo? Todo mundo enxergou isso? Que deu F de menos 1 mais F de 1. Consigo alguma coisa além disso? Não consigo, porque não me foi dito nada sobre quem é esse cara aqui? É a probabilidade de x ser igual a menos 1. Quem é esse cara aqui? É a probabilidade de x igual a 1. Eu não sei esses valores. Então eu tenho que parar por aqui. Então o item A é simplesmente isso aqui. Ok? Mas aí vem o item B.
olha o que ele está dizendo. Tem como descobrir quem são esses caras aqui se você sabe quem é a esperança. Entenderam o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esperança de x vale 1/6. Então, vocês vão encontrar a expressão da esperança em função desses carinhas aqui. E aí, junto com o item A, você obtém um sistema. Tá? Na verdade, nem precisa, né? O que importa é que com isso aqui você descobre quem são esses dois carinhas aqui. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui a resposta. Espera aí. Deixa eu procurar. 21, 24. Só um pouquinho, tá? Deixa eu ver onde está isso. Você vai ter aqui que f de 1 é 1/3. Tá? Só para vocês anotarem, f de 1 é 1/3. Tá? Outra coisa, tem outra informação que vocês podem usar, né, que ajudaria aqui. Vocês sabem alguma coisa sobre a função de probabilidade, não sabem? O que vocês sabem da função de probabilidade? Se você somar ela, o que tem que dar? Tem que dar 1, né? Deixa eu só achar aqui onde que está esse negócio. Espera aí. Está aqui. Onde está isso? Bom, enfim, vocês têm tudo isso de informação. Vocês sabem que a soma desses três aqui dá 1. Vocês sabem uma expressão de esperança de x com esse cara aqui. Vocês têm a de x ao quadrado. Tentem resolver e encontrar quanto que vale f de 1, f de menos 1 e quanto que vale a esperança de x ao quadrado. Tá? É uma questão de sistema, na verdade. Tá bom? Façam depois isso. Tá? Exercício 2. Olhem isso aqui. Esse aqui é um outro tipo de problema que pode aparecer na frente de vocês. Olhem aquele experimento que está ali. Ó. Seja uma variável aleatória x, que é número de lançamentos de uma moeda honesta, até observar uma cara ou até realizar 4 lançamentos. É um pouquinho diferente da que a gente tinha visto antes. A que a gente tinha visto antes não tinha isso aqui, ó, de até realizar 4 lançamentos. Era só número de lançamentos de uma moeda honesta até observar uma cara. Mas e se eu colocar essa restrição aqui do tipo, não, eu só posso jogar a moeda 4 vezes, eu não tenho tempo, o meu experimento acaba na 4ª jogada no máximo, certo? E aí eu estou pedindo, encontre a distribuição de probabilidade de x e seu valor esperado. Tá? O que você precisa fazer aqui para encontrar uma distribuição de probabilidade? Para encontrar uma distribuição de probabilidade, você tem que saber os valores possíveis de x e as respectivas probabilidades, certo? Então, o que eu estou dizendo, eu não vou resolver ele aqui não, tá? Mas só estou dizendo que você vai precisar criar uma tabelinha desse tipo assim, ó. X e f de x, tá? Se você me der os valores de x e as probabilidades, você tem a distribuição. Todo mundo entendeu? Agora é só uma intuição para ver se todo mundo sai do mesmo lugar. Quais os valores possíveis de x? No exercício 2. Quais os valores 1, 2, possíveis? 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Todo mundo está entendendo? Ou você vai lançar a moeda uma vez e vai sair cara, ou vai lançar 2 vezes e vai sair coroa cara, ou 3 vezes, ou 4 vezes. Sendo que na 4ª vez pode acontecer o quê? Você pode ter parado porque veio uma cara, ou você pode ter parado porque simplesmente cansou. Então, assim, se vierem 4 coroas seguidas, você vai parar também. Ok? Então, o que eu estou dizendo é, preencham essa tabela aqui, tá?
sabendo que os valores possíveis são 1, 2, 3 e 4. Preencham esses valores aqui e depois calculem a esperança de x. Todo mundo entendeu isso que eu falei? Se não tivesse essa restrição aqui de 4 lançamentos, seria uma geométrica. Então você teria infinitos valores possíveis de x. Mas como eu tenho essa restrição aqui, ela só assume 4 valores. Tá bom? Todo mundo entendeu? Façam ela e depois, na aula que vem, se tiver dúvida, vocês me respondem. Exercício 3. Olha o exercício 3. Também é uma coisa que pode aparecer na frente de vocês um dia, né? Seja x variável aleatória com essa densidade aqui, ó. Olhem essa densidade. O que ela está dizendo para a gente? É 4 sobre x elevado a 5 para x maior do que 1, maior ou igual a 1, e 0 caso contrário. Ok? Item A. Estude a existência dos momentos de x. O que você precisa saber para estudar os momentos de x aqui? Você tem que pensar para quais valores que isso aqui tem momentos finitos. Será que existe o primeiro momento? Será que tem esperança essa distribuição? Será que tem variância? Certo? Será que tem esperança de x ao quadrado? Esperança de x ao cubo? Quando é que não vai ter momento? Quando você for calcular o momento e der mais infinito. Certo? Então você precisa olhar para isso aqui e fazer esse tipo de coisa aqui. Ó. Eu não vou dar de novo a resposta, mas esse aqui é o exercício 3 agora. Né? Você, lembrando, né? Quem é a esperança de x elevado a k? É o késimo momento. No caso contínuo, isso aqui é integral de menos infinito a mais infinito de x elevado a k, f de x dx. Para ele existir, certo? Eu preciso que isso daqui seja finito. Então, a pergunta que eu estou fazendo para vocês é a seguinte. Quais são os valores de k que fazem com que essa integral aqui dê finita? Se você falar para mim assim, olha, para k igual a 5, ela é finita, eu já vou saber que para k igual a 4, 3, 2 e 1, ela também é. Certo? Mas se você me falar que ela é finita para 1, eu não sei se ela é finita para 2. Certo? Lembrem, sempre se vale o de ordem maior, todos de ordem menor também são finitos. Entenderam? O que é para fazer aqui? Você vai ter que calcular aqui os momentos e pegar o padrão, descobrir o que acontece se você fosse calcular o késimo momento. Quando é que isso aqui dá ruim? Tá? E a letra B é encontrar a mediana de x. Como é que você encontra a mediana? Como é que você encontra a mediana no caso contínuo? Como que você encontra a mediana no caso contínuo? Alguém sabe? Se quiser falar, que escrever no chat vai ser difícil, né? Como que você encontra mediana? Ninguém sabe? Você tem que obedecer 2 critérios. P de x maior que a mediana tem que ser maior ou igual a 0,5 e P de x menor ou igual a mediana tem que ser igual a 0,5. Maior ou igual a 0,5 também. Isso. Aí o Thiago agora, complementando o que você falou, Eduardo, lembrou que no caso contínuo, tá? Primeiro, você não precisa olhar a desigualdade, tá? Você só precisa olhar a igualdade. E como está no caso contínuo, se você encontrou na igualdade, basta olhar um dos dois. Não precisa olhar os dois. No caso discreto, você precisa olhar os dois. Mas no contínuo não precisa. Certo? No contínuo,
você precisa disso aqui, ó. Você precisa calcular a probabilidade de x menor ou igual à mediana. Quanto é que tem que dar isso daqui? Quanto que tem que dar isso aqui? No caso contínuo, tem que dar exatamente meio. E se você colocasse maior aqui, quanto é que tinha que dar? Meio. Se você colocasse maior ou igual, meio. Se botasse menor, meio. No caso contínuo não tem problema, certo? Então, parte daqui. Só que o que é esse evento aqui no caso contínuo? Como é que calcula isso aqui no caso contínuo? Isso aqui é acumulada até o ponto mediana. Então, isso aqui é a integral de menos infinito até a mediana de f de x dx igual a meio. E aí você vai encontrar a mediana. Entenderam? Se tivesse pedindo aqui o primeiro quartil, o que entraria aqui no lugar desse 0,5? Se fosse assim, qual é a probabilidade de x menor ou igual ao primeiro quartil? 0,25. 0,25, certo? Então, aí aqui você ia escrever Q1, né? Aqui ia ficar Q1 e aqui ia ficar 0,25. Ok? É assim que você vai fazer para encontrar a mediana no item B. Dúvidas? Tá? Esse daqui é o exercício 3. Olha esse daqui. Exercício 4. Seja x variável aleatória com aquela densidade ali, ó. F de x igual a meio esp de menos módulo de x. Eu botei módulo de novo, tá? Mas não se preocupem, é um caso fácil de módulo esse daqui, tá? É uma função, tá? Ela é uma função que tem essa cara assim, ó. Ela é simétrica no zero e tem decaimento exponencial para os dois lados, assim. Certo? E a altura dela é exatamente no zero, né? Quando o x vale exatamente zero, ela vale meio. Então, esse carinha aqui é o meio. Ok? A pergunta aqui é, o que está se pedindo, na verdade? Encontre a função de distribuição de x. O que é função de distribuição? O que é a função de distribuição de Acumulada? x? É a acumulada, é a função de distribuição acumulada, ou função acumulada, ou FD, ou FDA. Tudo isso é sinônimo. Eu estou variando aqui para vocês se acostumarem. Tá? Não é a densidade está aqui. Ó. Eu quero a acumulada, eu quero a função de distribuição. Então, como é que você faz para encontrar a função de distribuição? Como que se encontra a função de distribuição de uma variável aleatória contínua? Como que você encontra f de x? Você vai ter que fazer integral de menos infinito até x. Não esqueça de trocar o argumento da função. Você já está usando o x como um ponto. Então, troque aqui para t. Certo? Para a letra que você gostar mais, tá? Em geral, os livros usam t. Você tem que fazer isso daqui. E integrar esse carinha aqui. Certo? Só que o que vai acontecer, que eu já aviso vocês desde agora, né? Eu recomendo, faça essa conta primeiro para um x negativo. Do tipo assim, se x for negativo, vai ser a integral dessa curvinha aqui, ó. E se x for positivo, tá? Acho que esse aqui vale a pena a gente dar uma pensada aqui agora, tá? Deixa eu ver aqui, 9,6
Eu acho que esse aqui vale a pena dar uma pensada e depois eu comento esse daqui, que é o mais geral de todos. Esse aqui é um exercício completão, tá? Que vai testar tudo de vocês nesse exercício aqui, tá? Mas vamos tentar gastar um tempinho agora na aula para pensar nesse daqui, tá? Vamos olhar aqui. Se você olhasse para esse gráfico aqui, tá? Aqui no lado direito, tá? Quem é essa função que está caindo aqui no lado direito? Quem é essa função? Olha só para esse pedacinho aqui, para quando o x é positivo. Como que eu poderia escrever essa funçãozinha aqui? Ela seria uma f de x igual ao quê? Ela é exponencial, né? É meio esp do quê? Não é a palavra. Quando o x é positivo, como é que é a cara dela? Menos x, né? Esp de menos x. Esp de menos x. Então, isso daqui é esp de menos x. Todo mundo está enxergando isso? Que nos positivos, essa função que está aqui é meio esp de menos x. Certo? Agora, o outro lado. Essa daqui. Essa daqui é f de x meio esp. Deixa eu tirar esse cara aqui para não atrapalhar. Vamos olhar lá, né? Quando o x é negativo, tá? Quando o x é negativo, o que vai ficar nesse expoente aqui? Positivo x. Vai ficar x. Todo mundo está vendo? Se o x fosse menos 3, ia ficar módulo de menos 3, que é 3, com o menos ia ficar menos 3. Então, quando o x é menos 3, dá exatamente menos 3. Certo? Então, e ela tem esse crescimento aqui, né? Realmente exponencial. Então, isso daqui ia ficar exatamente esp de x. Todo mundo concorda com isso daqui? E aí não tem módulo mais na história. Certo? Como se eu definisse assim, para x negativo, ela é meio esp de x. Para x positivo, é meio esp de menos x. E aí não fala em módulo. Ok? Já me livrei do módulo, então quem não gosta de módulo já estamos livres. Agora vamos pensar na acumulada. O que representa a acumulada, né? Para não avacalhar tanto esse desenho aqui, eu vou fazer outro aqui embaixo. Se você tem a sua função assim, né? É exatamente assim que ela está. Tá? E você quer calcular, por exemplo, a acumulada até esse ponto aqui. O que você precisa fazer? Se você quer a acumulada até esse ponto, você precisa fazer essa integral aqui. Ó. Achar essa área, que todo mundo concorda comigo? Agora uma pergunta. Se eu pedisse a acumulada até esse ponto aqui, você ia ter que fazer a integral, certo? De tudo para trás. Todo mundo entendeu? Então percebam o seguinte, quando o x é negativo, é só você integrar essa função aqui. Ó. Todo mundo está enxergando? Quando o x é negativo, é só integrar essa função aqui de menos infinito até o ponto. Mas quando o x é positivo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que levar em conta toda a área que foi calculada aqui do lado esquerdo, numa função, mais uma área começando do zero até o ponto que você está interessado na outra função.
Estão entendendo isso? Eu vou tentar montar aqui para vocês, para ver se vocês concordam e se vocês enxergam. Tá? Você pode fazer assim. Para fazer uma acumulada, tem que olhar todos os valores possíveis. Tá? Então, você começa assim. Vamos pensar caso 1. Tá? Se aquele x fosse menor ou igual a zero, quem seria a acumulada de x se eu estivesse calculando a acumulada num ponto que é negativo, que é x menor ou igual a zero? O que você ia fazer? Primeira coisa, tem que integrar. Tá? Todo mundo está acompanhando, gente? Vocês estão muito calados hoje. Quer dizer, tem 3 pessoas comentando bastante, o resto está calado. Tá? Vou assumir que está todo mundo aí. Não, você eu sei que está, Eduardo. Tá? Bom, tá bom. Valeu, Gabriel. Vi que tem mais alguém. Então tá bom. Vamos lá. Não, eu sei que é difícil escrever, mas lembra que vocês têm microfone também, né? Dá às vezes para dar uma... Dá para dar um oi de vez em quando, né? Não precisa botar a câmera e aparecer com filtro, né? Mas pode dar um oi de vez em quando, tá? Bom, então aqui... Valeu, gente, tá? Então aqui vai ser o seguinte. Você vai fazer a integral de menos infinito até x de quem? Daquela sua função lá que eu tinha comentado com vocês. Qual é a função do lado esquerdo? Ela é meio esp de quem? De t dt. Troquei o x por t. Ok? Todo mundo entendeu o que está sendo feito aqui? É o que vai dar. Uma pergunta. Quanto que vai valer essa função exatamente no x igual a zero? Vocês conseguem imaginar quanto vai valer essa função exatamente no x igual a zero? Tá, eu vi que vocês já pegaram a intuição. Se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar meio. Você pode fazer a conta para testar. Tá? Mas intuitivamente, né? Se você olhar lá para a distribuição, se ela é simétrica em torno de zero e a área embaixo dela é 1, então tem que ter a área meio do lado esquerdo e a área meio do lado direito. Então a acumulada até o ponto zero tem que dar meio. Ok? Porque a área de menos infinito a zero tem que ser a metade da área. Ok? Mas, se você não se ligou nisso, basta você fazer essa conta aqui, substituindo o x por zero, que você vai ver que vai dar meio. Tá? O que importa é que essa daqui é a acumulada do lado esquerdo, x menor ou igual a zero. Qual é o grande erro aqui ao se fazer do outro lado? O segundo caso é para quando você tem x maior do que zero. Tá? Quando você tem x maior do que zero, como que vai ficar a integral? E é isso que vocês não podem errar. Tá? Tem que tomar cuidado com função acumulada. Como é que abre isso daqui? Tá? Tem que lembrar, é acumulado, tá? Então isso daqui... Pega de menos infinito de menos a infinito... x Isso, a x de quem? de 1 sobre 2 é elevado a t dt, e depois soma com x até mais infinito da outra parte da função. Se fizer assim, vai dar errado. Tá? Se fizer assim, vai dar errado. Ok? Por que que eu não posso fazer assim? Ó? O Júlio comentou de fazer assim. Ó. Meio. Não copiem, tá? Esp de t dt, mas já está errado. Essa função aqui, ó, ela só tem essa cara, a densidade, quando o x é negativo. E esse x aqui, ó, é negativo? Não, eu estou aplicando num x positivo. Então, na verdade, o que eu recomendo que você faça? Tá? Eu recomendo que você faça assim. Ó. Primeiro, você escreve normal, assim. Ó. F de t dt. Faça isso aqui. Não diga quem é f de x, quem é a f. Certo?
Aí você vai pensar, você vai olhar para o gráfico e vai olhar e vai pensar assim, estou do lado esquerdo ou estou do lado direito? Estou do lado direito. A função desse lado aqui tem a mesma expressão analítica da função do lado de cá? Não. Então, para eu calcular essa área aqui, eu vou dividir em dois pedaços. Eu vou dividir a área de menos infinito a zero e a área de zero até o ponto x. Estão entendendo? Então, se eu sei que meu x, por exemplo, é 10, né, eu vou escrever isso daqui como sendo duas integrais. Deixa eu botar embaixo. Eu vou fazer a integral de menos infinito a zero, aí sim, meio esp de t dt, mais a integral do que falta. Qual é a parte que falta? Eu já fiz de menos infinito a zero. Vai faltar de zero até x, porque o x é positivo. De quem? Aí mudou a cara. Esp de menos t dt. Ok? Porque eu sei que essa parte aqui já foi, já está acumulada. E aí percebam o seguinte, essa daqui eu já sei quanto que vai dar. Quanto que vai dar essa integral aqui? A gente acabou de comentar isso, né? Então, isso daqui vai dar meio mais a outra. 0 a x, meio esp de menos t dt. Mas a outra começando do zero. Certo? E aí, no final, você vai ter a sua função acumulada. E aí você vai, no final de tudo, você vai escrever assim, ó, que a sua f de x é igual a alguma coisa para x menor ou igual a zero e outra coisa para x maior do que zero. Entenderam? Vai dar dois números aqui diferentes. E aí vocês podem até fazer o gráfico dessa função para ver como que ela cresce. Ela tem que começar no zero e acabar no 1. E vai crescendo. Certo? Todo mundo conseguiu enxergar? Ela vai ter uma cara mais ou menos assim, ó. Deixa eu só... Acho que ela é assim, ó. Certo? Onde aqui é o 1, aqui é o meio. Ela vai ficar com uma cara assim. Ok? A cara da acumulada. Exatamente no meio ela vai trocar a cara aqui, vai trocar a forma. Converge para 1, porque toda acumulada vai para 1 quando x vai para mais infinito. E toda acumulada vem do zero quando x vai para menos infinito. Vai ser alguma coisa assim. Todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio? Então, assim, qual é o erro comum da acumulada? Tá? É isso aqui. É quando você vai olhar os casos que estão do lado direito quando a função muda de aparência, quando ela muda de expressão analítica. Certo? Se só tivesse uma expressão analítica para ela, não teria problema. Você ia fazer uma conta só. Tá? Então, tem densidades, né, que tem uma expressão analítica única. Quando tem módulo, não. Quando tem módulo, atrapalhou a nossa vida. Tá? A gente tem que dividir, porque o lado esquerdo tem uma cara e o lado direito tem outra. Tá? Dúvidas? Não? Podem perguntar, pessoal. Façam essa conta, tá? Para encontrar o acumulado. Agora aqui, esse daqui, vocês vão fazer ele, tá? Vamos dar a resposta lá depois.
Se eu dissesse que a densidade tem essa cara aqui, ó, desse trapézio, tá? Como que você faria para encontrar a densidade aqui? Vocês têm noção? Usaria a fórmula do trapézio. Oi? Eu usaria a fórmula de área de trapézio. Mas a área do trapézio é se ela fosse uma distribuição uniforme. Ela não é uniforme. Essa densidade é uma constante sempre. A reta fica horizontal exatamente no x igual a 1, até o x igual a 5, e depois começa a descer. Essa função aqui, ela é constante? Essa f de x ela é constante sempre igual a 0,2? Não. Certo? Essa f de x ela tem 3 partes. Quando x está entre 0 e 1, esqueça um pouquinho a área, tá? Esquece um pouquinho a área aqui na história. Pensa o seguinte, você tem aqui o gráfico dela. Eu preciso saber qual é a expressão analítica que me dá esse gráfico. Por exemplo, quando x está entre 1 e 5, quem é f de x? 0,2. Então eu já sei que quando x está entre 1 e 5, f de x é 1/5. Mas e quando x está entre 0 e 1? Ela cresce conforme uma reta. Você precisa encontrar a equação dessa reta aqui. Certo? Quando você está entre 5 e 6, ela decresce conforme uma reta. Você precisa achar a equação dessa reta aqui para encontrar a cara dela. Então, a sua f de x ela vai ter 3 pedaços. Vai ser f de x é igual a uma expressão que vai ser uma reta para x entre 0 e 1. Ela vai ser 1/5 para x entre 1 e 5. E ela vai ser uma outra reta com inclinação negativa para x entre 5 e 6 e 0 caso contrário. Isso, perfeito, Thiago. E 0 caso contrário. Ok? Isso é a primeira coisa. Encontre a densidade. Se ela fosse, tá, reta sempre, seria 1 sobre o comprimento do intervalo, de 1 a 6. Seria uma uniforme, mas não é uma uniforme. Tá? Depois, o que vai pedir aqui? A acumulada. Certo? Para você fazer a acumulada, o que você vai ter que tomar cuidado? Você está com uma função que tem 3 expressões dela. Tem 3 partes. Então, assim como nessa daqui, ó, a gente teve que fazer uma conta para quando está nesse pedaço e uma conta para quando está nesse pedaço aqui positivo, aqui você vai ter uma acumulada para quando o x está entre 0 e 1. Para quando o x está entre 1 e 5, vai ser a acumulada daqui mais a daqui. E quando o x estiver entre 5 e 6, vai ser essa parte aqui, mais essa parte aqui, mais essa parte aqui. Tem que achar a acumulada. E por fim, achar a esperança de x. Como é que faz esperança de x com uma função desse tipo aqui? Tá? Eu vou até, ao invés de fazer nessa aqui, eu vou fazer no exemplo 4 aqui. Como que faria esperança de x no exemplo, no exercício 4? E aí vai ajudar vocês a pensar como que faria no exercício 5. Tá? A função é contínua, o que você acha? Olha para cá. A função aqui, ela dá algum salto? Não, ela não dá nenhum salto. Ela é contínua. Essa função aqui, ela é contínua, tá? Não vai ter nenhum... Ela é contínua, tá? Todos os pontos têm probabilidade zero. Agora, eu perdi ali o que alguém falou, mas vamos imaginar se eu quisesse calcular nesse exemplo daqui, esperança. Se eu quisesse calcular esperança de x, como que eu ia fazer nesse exemplo anterior, no exercício 4? Como que eu ia fazer? Tá? Vamos só lembrar, qual é a definição de esperança no caso contínuo?
Qual é a definição de esperança no caso contínuo? Grau de menos infinito a infinito de x, f de x, dx. Tome muito cuidado para não esquecer desse x aqui. Se você esquecer esse x aqui, quanto que vai dar a esperança se você esquecer de botar esse x aqui? Sabe? Vai dar 1. Porque se você integrar a densidade na reta toda, vai dar 1. Muito cuidado, tá? Se você calcular uma esperança e der 1, vai dar uma olhadinha se você não fez errado, tá? Vamos lá. Agora o seguinte. A minha função tem 2 lados. Tá legal? O que eu recomendo que você faça? Que você faça a integral de menos infinito a zero de x f de x dx mais o segundo pedaço de zero a mais infinito de x f de x dx. Entenderam? Então, por que eu estou falando para dividir? Porque do lado esquerdo, quem vai ser a f de x aqui? No lado esquerdo, vai ser meio esp de x. E quem vai ser a f de x do lado direito? Meio esp de menos x. Entenderam? E aí, lembrando, aqui é x e aqui um é na x, é elevado a x. Vai ficar uma integral por partes aqui, certo? E aqui também, né? Uma integral por partes. Não precisa fazer, porque não foi pedido para esse exercício aqui. Eu só estou querendo mostrar para vocês que quando a sua função densidade tem duas partes, certo? É recomendado que você divida o intervalo aqui para cada uma dessas partes que você tem, tá? Então a mesma coisa aqui. A sua densidade tem 3 pedacinhos para x entre 0 e 1, x entre 1 e 5 e x entre 5 e 6. Você vai fazer integral como a soma de três integrais, certo? Cada uma com a respectiva densidade. Entenderam o que é para fazer? Dúvidas? Professor, Oi. nesse caso que o senhor estava dando um exemplo da esperança de x da anterior, dá para usar kernel, não dá? Em vez de fazer por parte? Só aqui. Só aí, né? Aqui não dá. Tá? Aqui dá. Mas como eu ainda não ensinei a função que tem a função aqui que não tem que vocês não que evita fazer integral por partes, tá? Que é a função gama, ainda vocês iam ter que fazer por parte de qualquer forma, tá? Mas pelo menos é um caso só, não é muito complicado aqui para achar. Ah, uma coisa, tá? Alguém tem noção de quanto que dá a esperança aqui? Alguém teria algum argumento para responder para mim qual o valor esperado dessa distribuição aqui? Alguém teria algum argumento? Meio? Meio? Não. O Luigi falou 0. Qual é o argumento que você pensou para falar 0? Maior probabilidade? Não. Todos os pontos têm a mesma probabilidade, que é 0. O Luigi falou, é a média. Não. Na verdade, a minha pergunta é essa. Média é valor esperado, né? Eu estou perguntando isso. Por que você acha que a média é 0? E o Thiago falou alguma coisa aí que tem sentido. Ah, que tem maior probabilidade na vizinhança. Ok, isso quer dizer que tem maior densidade, certo, Thiago? Mas não quer dizer. Só porque tem mais densidade não quer dizer que a média está ali. Tá?
ok? Não é por isso. Alguém tem algum argumento? Lembra na física, qual é a interpretação? Isso, Vitor Melquiades respondeu agora. Qual é o centro de gravidade dessa figura aqui? O centro de gravidade é o zero, tá? Vocês vão aprender depois que toda distribuição simétrica em relação a zero tem média zero, tá? Vocês vão ter isso mais para frente, mas aqui por enquanto não foi demonstrado. Então vocês não podem afirmar. O único argumento que vocês têm é o que o Vitor acabou de falar. O centro de gravidade dessa distribuição aqui é zero, então a média tem que ser zero, tá? Então, aquela integral que está aqui embaixo, tá? Essa integral que eu fiz aqui, né? Ela vai dar o mesmo valor aqui e aqui, só que um positivo e o outro negativo. Certo? E aí eles vão se anular e vai dar zero. Ok? É exatamente isso o que tem aqui. A menos que não exista. Tá? A menos que não exista, que seja mais infinito. Mas, aliás, nesse caso nem seria mais infinito, é não existir mesmo. Mas se existir é zero. Essa é a questão. Tá? Mas eu não pedi para fazer, não precisa fazer. Tá? É para fazer nesse exemplo aqui. Ok? Deixa eu parar de gravar aqui.